Bom dia. É, Vamos começar então, né? Bom Porque... dia. Bom dia. Vou te deixar sozinho falando. Bom dia. É, Vamos começar então. Eu vou. Hoje a gente vai partir para um. Ontem a gente focou numa coisa na unidade básica, né? Que era a espécie. Hoje a ideia é a gente tentar visualizar padrões relacionados com conjuntos de espécies. E aí a gente vai falar justamente de linhagens, de regiões, para tentar ver, tá, quais são esses padrões maiores, esses padrões gerais que a gente observa, né? Então, só um segundo. Então, vamos começar com essa macroescala, com essa escala maior dos organismos, dos locais, vamos partir para uma escala maior. E o primeiro ponto que a gente vai observar e a gente vai tentar discutir aqui é sobre os padrões das linhagens, tá? Então, vamos pensar numa linhagem qualquer, e aí a gente pode pensar justamente assim, qualquer linhagem relativamente grande, isso significa, né, simplesmente a gente fazer um corte na árvore da vida, um corte um pouco mais profundo. Então, se a gente pega uma linhagem qualquer, no exemplo aqui, mamíferos, se eu falo de mamíferos de uma forma geral, olha como que eles estão distribuídos no mundo. Estão distribuídos numa área muito grande, né? Estão basicamente em qualquer região do mundo, exceto no Polo Sul mesmo, nas regiões mais frias da Antártida. Vamos pegar agora então um outro grupo de organismos só para a gente visualizar esse padrão, tá? Angiospermas. Se eu pego as angiospermas, eu vejo o mesmo padrão. Elas estão em todos os lugares, basicamente, da Terra, né? Agora, vamos tentar pegar uma linhagem dentro dessa grande linhagem, né? Se eu pegar Poácea, que é uma família, as gramíneas, né, uma família de angiospermas, ela vai ter aí basicamente a mesma distribuição, só não ocorre aqui na Antártida. Tá. Aí agora, vamos pegar uma outra família. É lógico que família é um limite completamente artificial, né? Mas vamos pegar uma outra família de plantas aqui. Degeneriácea. Agora, olha aonde que essa família tá. Ela está restrita a um local aqui. Se a gente assume, e tem até uma boa base para assumir isso, tá? Que Poácea é mais ou menos, na verdade é provavelmente até bem mais recente do que as degeneriáceas. Por que duas linhagens, teoricamente assim, que estão no mesmo nível da árvore da vida, têm distribuições tão distintas? O que vocês imaginam que pode ser uma explicação para isso? Cada um tem uma exigência diferente para sobreviver, condições que nem todo lugar no mundo vai proporcionar essa condição. E também tem a questão do surgimento, né? Não sei. A área habitável. Pode falar, Samuel. A área. Tá certo. A área habitável dela pode ser pequena, né? Às vezes as barreiras que ela tem é diferente da gramínea. E talvez a interação biológica dela seja limitada naquele lugar ali. Ou talvez o clima mesmo, os fatores abióticos podem ser exclusivos daquele canto ali. Eu ia falar que
talvez alguma aleatoriedade, assim, que algum tipo de adaptação que surgiu em uma linhagem permitiu que ela fosse capaz de ocupar ambientes muito diferentes e conseguir migrar, e enquanto a outra teve alguma restrição aí evolutiva que não permitiu que ela conseguisse fazer a mesma coisa. Sim. Pode ser. Todas essas explicações são possíveis e plausíveis para pensar nisso, né? Agora, vamos só situar aqui um pouquinho então. Olha aqui, essa família aqui está dentro lá das Magnoliales. E olha só que interessante. A Magnoliácea, que é uma família aí bem próxima, né, filogeneticamente, olha a distribuição dela. Por que duas famílias tão próximas, e tem implicações, né, de duas famílias serem próximas, por que duas famílias próximas têm distribuições tão distintas umas das outras? Pode ser que a outra tão próxima tinha uma distribuição maior, mas ela também vivia em outro tempo, quando ela poderia estar se alastrando pelo mundo. Só que agora as condições mudaram. Uma resistiu, conseguiu continuar numa distribuição ampla, e a outra nem tanto, né? Então ela acabou só ficando restrita a um lugar. Tem essa opção, né? Mas tem outras hipóteses. Sim. Também pode ser que essa mais restrita seja mais recente também, né? Uma derivou da outra, talvez, não sei. Sim. Talvez tenha uma interação biológica positiva naquele lugar, ou uma relação biológica prejudicial em todos os outros lugares. Às vezes aquele canto ali não tem um competidor, pode estar em todo lugar. Por exemplo, gramínea. Vai que ela compete com a gramínea e ela não cresce ali, a gramínea. E tem uma coisa também, né, que a gente pode observar nesse padrão aí. Aonde que está essa família aqui? Ela está numa ilha. Ela está isolada. Então pode ser simplesmente um contingente histórico. Ela surgiu num local isolado, se manteve isolada ao longo do tempo, né? Mais difícil, né, dispersar de uma ilha do que continentalmente, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo, se a gente pega uma outra linhagem aqui que tem o mesmo padrão insular, que é o dos Sphenodon, né, o Tuatara, a gente tem boas evidências de que esse organismo ocorria em várias regiões do mundo. Então é provável que ele tenha se extinguido em outras regiões e acabou ficando preso nesse local. Nesse caso, um gênero, né? O que eu estou querendo mostrar com essas coisas? Basicamente, e o exemplo aqui dele é que ele é uma grande linhagem, tá? Com uma divergência de 220 milhões de anos dos lagartos e cobras, mas é uma grande linhagem que tem poucos representantes atualmente, mas já teve muitos. Então, existe uma tendência, como a gente viu ali, de grandes linhagens ocuparem grandes áreas, como mamíferos, plantas, até gramíneas, simplesmente por uma questão de tempo. Deu tempo dessas coisas se espalharem para todos os lados. Mas isso não é a regra. Você pode ter grandes linhagens restritas a pequenos locais, tá? A gente vai inclusive ver mais para frente qual que poderia ser o possível valor disso. Qual que é o valor de uma grande linhagem estar restrita a um local, né? E aí valor do ponto de vista de conservação e do ponto de vista até mesmo financeiro, tá? E você tem, por exemplo, uma outra grande linhagem aqui de plantas com essa distribuição.
uma distribuição, no mínimo, assim, um pouco estranha, né? Ela é restrita aqui à região tropical das Américas e tem uma areazinha aqui na África. Dá para pensar mil coisas. Isso pode ter vindo daqui para cá, por dispersão e ainda não deu tempo de se espalhar, ou vice-versa. Ele era daqui, veio para cá e dispersou bem, e se diversificou bem aqui, mas aqui não teve espaço para se diversificar. Então, a questão é, existem tendências gerais que a gente pode esperar, por exemplo, de grandes linhagens ocuparem vastas áreas, mas existem várias exceções, e exceções por motivos diferentes. Vocês levantaram aí um monte de hipóteses que são plausíveis, possíveis, e que precisam ser investigadas. E o mais interessante é que para a maioria desses organismos você não tem um cenário tão consolidado das causas disso. Então, são inúmeras hipóteses, inúmeras possibilidades. E a gente vai começar a ver o quanto não é tão simples fechar qual que é a resposta para essas linhagens, tá? Então, vamos passar para outros padrões, grandes padrões, e começar a enxergar esses padrões agora de diversidade, tá? Diversidade aqui, vamos olhar primeiro assim, número de espécies. Quantas espécies estão no local? Se eu olho para os corais, olha que padrão, no mínimo, interessante. Eu tenho uma riqueza aqui em tons mais vermelhos, tá? Em tons mais azulados, menor riqueza de corais. Eu tenho uma riqueza muito grande aqui na região da Indonésia, na região da Oceania, intermediária em algumas ilhas aqui do Pacífico, aqui nas Américas e regiões da costa africana, baixíssima riqueza de corais. Por quê? Isso foge um pouco desse padrão que a gente vê, por exemplo, com a maioria dos organismos. Eu vou passar aqui uns outros padrões só para vocês terem uma ideia. Esse é um pouco diferente do, por exemplo, se você olha para aves, você vê que tem um padrão bem na região equatorial, tropical, que é aquele padrão que eu até mencionei ontem com os besouros. Mas você tem uma riqueza maior aqui na América do Sul, aqui na Ásia, uma menor, relativamente menor na África. Quando você olha para anfíbios, você tem um padrão relativamente similar. Quando você olha para mamíferos, até mais similar com os das aves do que com o dos anfíbios. E aí, por que dessas diferenças? O que faz um local ter mais espécies do que os outros de um determinado grupo? O que vocês acham que pode ser uma... Oi? Talvez a abundância de recursos, né, que essa espécie, que esse grupo gosta, né, talvez a heterogeneidade do ambiente, se o ambiente é muito diferente, tem muitos microhabitats, né, permite que evolua linhagens diferentes. Acho que também o que influencia é a região do planeta, né, assim, a região equatorial, ela vai talvez propiciar uma biodiversidade maior do que os polos, por exemplo. Por quê? E aí, pela disponibilidade de recursos também, pela temperatura, é mais ou menos tudo interligado, assim. Vocês tocaram Pode ter alguma coisa a ver com o local original daquela linhagem? Não sei. Pode ser. Vamos pensar nisso também, isso é uma possibilidade. Então pode ser o local de origem, quem sabe, vamos discutir isso. Pode ser o local que tem mais recursos, o local que tem mais
disponibilidade de hábitats, o local que... Tá. Agora, o que a gente observa? Todas essas são possibilidades e possibilidades que a gente vai discutir elas, e é muito importante vocês lembrarem dessas discussões, principalmente para a nossa segunda parte, que é a parte metodológica, que várias questões que a gente está levantando aqui, elas vão ser muito importantes até para a gente entender alguns métodos, tá? Mas, além disso tudo, tá? Heterogeneidade de hábitat, beleza, é uma possibilidade, isso pode ser verificado, tá? Mas o que existe de comum, para além só dessa questão da região equatorial ter mais espécies, da regiões polares terem menos? O que a gente vê em todos esses mapas aqui que é um padrão recorrente para padrão de diversidade, número de espécies? Observem aqui uma região, foquem em uma região que tem muitas espécies. Eu vou pegar aqui a região amazônica só como exemplo, tá? Olha só. Opa, aqui é a próxima, não. Olhem para todos os grupos. E olhem, no caso dos corais, para essa região aqui, né? Preste atenção numa coisa. Quando você tem uma região de grande número de espécies, essa região, a sua vizinhança não tem, geralmente, poucas espécies. Existe uma gradação no número de espécies. Você tem geralmente uma região com muita espécie, um pouco menos, um pouco menos, um pouco menos, até região com bem menos. Esse padrão ele é gradual em todas essas áreas. Se a gente for pegar, por exemplo, tá? A ideia que vocês levantaram aí, da região tropical ter mais espécies, talvez por ter mais disponibilidade de recursos, uma coisa que a gente pode pensar a princípio, o que tem na região tropical equatorial que não tem nas regiões polares, por exemplo? A incidência luminosa talvez é maior, né? O raio cai em 90 graus, o raio solar. Isso. Estações mais demarcadas também. Então você tem uma estação que vai ter mais disponibilidade de recursos, outras com menos. E aí isso já... Isso no polo ou no Equador? Não, no Equador. Tem... Não, mas no Equador você tem menos, as estações são menos demarcadas, não? Elas são mais constantes. Tem menos variação de temperatura. Menos variação. Isso. Então, tudo isso que vocês falaram, das estações do ano serem mais constantes na região equatorial, tropical, a quantidade de incidência solar, né, que está diretamente relacionada com a produtividade, no caso dos organismos terrestres e dos marinhos, indiretamente, tudo isso está relacionado com, no final das contas, incidência solar. Se eu colocasse aqui um mapa de incidência solar, observem que a gente ia esperar uma incidência máxima aqui na linha do Equador e ela ia decair até os polos, que é onde os raios chegam mais oblíquos, então eles têm uma incidência menor, né? Isso é um padrão, esse padrão gradual, a gente vai entender ele melhor na parte dos métodos, mas esse padrão gradual, ele em parte consegue explicar justamente como que está variando aqui a riqueza, mas prestem atenção, se eu pegar a mesma linha, em cima da linha do Equador aqui, eu tenho uma grande diversidade aqui nas Américas, para aves. Porém, se eu pego a mesma linha aqui na África, eu não tenho a mesma diversidade. O que explica isso, então? Aí pode ser aquilo que eu falei, talvez onde
a linhagem se originou, não sei. Pode ser, mas vamos pensar então. Então vamos desenvolver um pouco essa ideia de onde a linhagem se desenvolveu. O que está por trás dessa ideia, dessa hipótese? Que, vamos supor, a linhagem surge num lugar, ela vai se expandindo, só que ao mesmo tempo, ao longo do tempo, ela está se diversificando, não é? Então eu espero que simplesmente por puro acúmulo, eu vou ir tendo mais espécies nesse local onde a linhagem se originou e menos nessas bordas, né, de distribuição da linhagem. Tá, mas se eu tenho tempo suficiente... Primeiro questionamento para essa hipótese. Se eu tenho tempo suficiente, será que eu vou ver isso? Porque será que já não vai ter dado tempo suficiente para ter diversificado em todos os lugares? Segundo ponto. Será que, se no local de origem, eu simplesmente por tempo e por deriva, eu for tendo mais e mais espécies, eu não vou acabar aumentando demais a competição nesse local e logo esse local eu vou esperar que não tenha tantas espécies? Não uma coisa linear, né, de ter mais espécies no local de origem e decaindo com a distância desse local. A gente também pode raciocinar ao contrário, né? Quanto maior o número de espécies e a competição, isso favorece o surgimento de espécies mais especializadas, né? Sim, aí isso acaba também criando um maior número de espécies, assim, no final das contas. Sim, mas você concorda que tanto essa hipótese quanto a hipótese de competição simplesmente porque elas vão tender a ter características mais parecidas por simples herança, né? Pode gerar a extinção de espécies por competição? Sim. Uhum. Então, ou seja, essa explicação ela é possível, mas pode ter acontecido outras coisas igualmente prováveis. Inclusive, se a gente for pensar em tempo suficiente, pode ser que simplesmente já deu tempo da espécie se diversificar por igual em todos os locais, né? Porque ela já alcançou todos os locais. E aí, quando a gente... desculpem a linhagem. E aí, se a gente pensa numa linhagem como aves, que é uma linhagem muito grande, muito antiga, já deu tempo dela chegar em todos os lugares e diversificar o suficiente. Então, é um pouco... eu não diria improvável, mas é difícil a gente afirmar que o local de maior riqueza dessa linhagem necessariamente vai ser onde ela se originou. Até porque é difícil descobrir onde que elas se originaram. Então, pode ser isso, mas tem mais coisa aí. E vamos voltar então nesse ponto. Se a gente assumir que não é isso, que não é o ponto de origem, o que explicaria aqui na América a gente ter mais espécies do que aqui na África, que tem exatamente, partindo do que vocês falaram, né, de ser a questão da região tropical, a questão simplesmente de energia que está disponível, por que aqui tem mais, por que aqui tem menos? Por que a gente não vê um padrão totalmente linear de gradação de diversidade entre trópicos e polos, vamos supor, para aves, e se fosse esse o único fator, para anfíbios não é exatamente igual, para mamíferos não é exatamente igual? Por quê? E por que, por exemplo, para corais, você tem esse padrão aqui de ter em toda a região tropical não ter uma diversidade tão grande de corais quanto na região da Oceania e da Indonésia? O que explica essas diferenças? Pode ter alguma coisa a ver com relevo?
Ah, então você pode ter, por exemplo, relevo, que é um outro fator que pode interferir nisso. Pode ser. No caso dos terrestres, no caso dos marinhos, relevo também, mas relevo batimétrico, né? Vocês falaram também aí em algum momento de diversidade de hábitat. Tá, pode ser também. Falaram de outros fatores também que podia ser, como por exemplo, acho que alguém chegou a falar de interação também. Então, a questão toda é, quando a gente olha para esses padrões aqui de diversidade, o que a gente está olhando na prática? A gente está olhando para tudo aquilo que a gente viu ontem de espécie por espécie. Só que a gente está vendo o somatório disso para um conjunto muito maior de espécies. E nesse caso aqui, espécies interligadas, porque são da mesma linhagem. Mas, presumir que vai ter uma explicação para esse padrão geral é pouco provável que tenha uma explicação simples. Aqui a gente tem um somatório de fatores que estão ligados com tudo aquilo que a gente viu ontem. Então, essa primeira parte aqui que eu estou mostrando, basicamente padrão de riqueza, de quantas espécies existem em cada lugar, a gente tem que imaginar que isso aqui que a gente está vendo é, na verdade, o simples somatório de todos os fatores de todas essas espécies que dá o padrão final de diversidade aqui. Tá? Então a gente pode pensar em todos aqueles fatores que a gente viu ontem. A condição ambiental adequada para aquela linhagem se desenvolver, e aí a gente pode pensar também na própria conservação filogenética de nicho, que vai fazer aquela linhagem sobreviver melhor ou pior em determinados ambientes, e tudo aquilo que a gente viu ontem, acaso, um monte de fatores, tempo, tá? Então, basicamente, quando a gente vê um padrão de diversidade assim, a gente está vendo o conjunto de padrões de todos esses grupos, de todas essas espécies, tá? Agora, algumas coisas a gente consegue isolar como fatores de explicação para ter mais ou menos espécies. Então, vamos ver agora um exemplo que é bem clássico, mas que faz a gente entender bem o ter mais ou menos espécies em um determinado local, que são as ilhas. Isso aqui eu acredito que todos vocês já devam ter visto isso alguma vez, mas esse padrão ele é muito, muito interessante, porque ele tem um poder de explicação muito grande e geral para a maioria dos organismos, que se eu tenho uma ilhazinha aqui, tá? Ela está a uma certa distância do continente. Se a gente imaginar que isso é uma ilha vulcânica, tá? Então, ou seja, as espécies vão chegar nessa ilha simplesmente por dispersão, então eu quantifico o número de espécies dessa ilha. Ela tem X espécies. Aí eu tenho uma outra ilha aqui que está exatamente à mesma distância da ilha anterior, porém ela é bem maior. O que eu observo nessa ilha? Eu observo que ela vai ter mais espécies. Agora, se eu pegar uma outra ilha do mesmo tamanho da primeira, mas com, vamos supor, o dobro da distância da costa, eu vou observar que ela vai ter muito menos espécies do que a ilha que tinha o mesmo tamanho e estava mais próxima. Já se eu pego uma ilha como a segunda, né, uma ilha maior, mas mais distante, o que eu observo? Eu observo que ela vai ter mais espécies do que a anterior, que também estava à mesma distância, porém vai ser menos do que a ilha menor, que estava mais distante. O que isso explica? Isso é uma observação que foi feita com base simplesmente em você ir numa ilha e quantificar o número de espécies e a distância da costa, tá? E esse é um padrão meio geral que você observa para diversas ilhas oceânicas. O que esse padrão me fala? Esse padrão me mostra duas variáveis que são muito importantes para saber
quantas espécies tem um local, a área desse local e a proximidade com uma fonte de espécies, no caso da ilha, já que vai ser por dispersão que essas espécies vão chegar nessa ilha. Isso aí vocês já devem ter ouvido falar, que é a teoria da biogeografia de ilhas, né? Essa ideia da biogeografia de ilhas, ela é muito boa porque ela sintetiza uma forma muito simples de você saber dois grandes fatores, no caso, principalmente para ilhas, mas também para certos ecossistemas terrestres, que determinam quantas espécies aquele local vai abrigar, que é o tamanho, né, a área total desse local, e o quão distante ou o quão isolado ele está de possíveis fontes de organismos para aquele local. No caso do ambiente insular, a gente consegue imaginar, a partir disso, né, a gente consegue imaginar que ter mais espécies vai estar sempre ligado à colonização. Você ter uma ilha muito pequena, quanto mais espécies chega lá, a taxa de extinção aumenta, porque a competição aumenta muito. Então você sempre vai ter um número mais ou menos constante e relativamente baixo de espécies, enquanto uma ilha grande vai suportar mais espécies. Essa ideia, né, muito simples, baseada só nesses parâmetros, ela já fornece um poder de explicação muito grande. Porque ela serve não só para isso, mas também para você entender, por exemplo, ambientes terrestres que têm uma característica insular, ou até mesmo, como a gente vai ver na nossa aula de sexta, por exemplo, para conservação, quando você tem ambientes naturais se comportando como ilhas por causa de mudanças na paisagem. Então, basicamente isso aqui é um bom preditor. A área e o isolamento são ótimos preditores para você falar de quantas espécies um local vai abrigar. Além disso, é claro, como vocês já falaram, a posição desses locais na Terra também vai ajudar. Então, aqui a gente tem, para vocês verem que essa ideia de biogeografia de ilhas está interconectada não só com o padrão de ilhas, mas na verdade com qualquer padrão de diversidade. Aqui a gente tem a conectividade de manguezais no mundo todo. Então aqui dá para ver justamente as rotas de correntes marítimas que acabam conectando um manguezal com o outro. E aqui a gente vê como que essas regiões, aqui por número, né, aqui é o quê? Aqui é o número de espécies mesmo em cada região aqui, e dá para ver que isso está muito relacionado com o quanto elas estão interconectadas, o quanto que pode chegar indivíduos novos, espécies novas naquele ambiente. E isso está justamente ligado com essa ideia da teoria da biogeografia de ilhas, que um local pode estar conectado com o outro, e estando conectado ele vai receber mais espécies, e tendo área suficiente ele vai abrigar mais espécies, tá? Então, quando a gente pega essa ideia de que a dispersão pode ser um fator que está diretamente ligado a quantas espécies um local vai abrigar, e a área desse local, como a gente viu aqui, também é um fator, esses fatores juntos vão dar para a gente uma boa capacidade de predição do quantas espécies um local pode abrigar. E aí, se a gente vou voltar aqui rapidinho só para a gente ver aqui. Quando a gente volta para esses mapas aqui de diversidade, esse é um dos fatores que pode estar relacionado também com o número de espécies. E aí a gente vai chegar, na aula de amanhã a gente vai ver um pouco de por que a América do Sul tem uma característica justamente insular, porque ela foi uma ilha durante muito tempo, e isso pode ter contribuído para o número de espécies, uma ilha gigantesca, né? E então esse é um dos fatores para a gente pensar em número de espécies. Mas
como a gente viu, a quantidade de energia, outros fatores como interação e diversos outros vão interferir nisso também, tá? Se a gente tem mais espécies num local, isso pode estar e deve estar intimamente relacionado com como essas espécies surgiram, que é um pouco até do que a Bárbara falou em relação à origem dessas espécies. Então aqui, agora a gente vai ver um pouco dessa diversidade da evolução, de como as espécies se diversificaram. Se eu pego aqui aquele mesmo mapa, tá? Aqui embaixo, o mapa do número de espécies, aqui o mapa do número de linhagens. Quando eu comparo esses mapas, eu consigo ver que existe uma relação entre número de linhagens e número de espécies, tá? Mas, se eu... Aqui... não, tá certo. Se eu fatio isso, pegando a árvore filogenética da base para os ramos, né? E com base no tempo, o que eu posso ver que tem muito a ver com esse padrão de diversificação de quantas espécies estão sendo geradas ao longo do tempo? Eu vejo, tá, há 80 milhões de anos, no geral eu tinha poucas espécies de mamíferos no mundo todo, vão surgindo mais, você vai vendo onde que eles vão se diversificando mais. Porém, aqui dá para ver, por exemplo, naquela questão que foi levantada do local de origem, que tá, a gente não sabe exatamente o local de origem, mas dá para ver que essa região aqui teve uma diversificação relativamente alta, né, a região da África, nesse momento aqui, porém a diversificação aqui nas Américas ocorre mais tarde, mas chega a superar o número de espécies. Então, você tem evento sobre evento de diversificação que vai gerar esses padrões de riqueza. Então, não necessariamente o mesmo local vai ter mais espécies o tempo todo. Isso vai sofrendo alteração ao longo do tempo. E aqui a gente vê justamente como que esse número de linhagens vai aumentando ao longo do tempo. Então, é um somatório de eventos temporais que vai levar a essa diversificação das espécies. Ô, Bira. Oi? Mas nesse exemplo aí não tem uma área assim que tinha uma diversidade muito alta e depois ela caiu, né? Não, ela continuou se diversificando, tanto que na África continua tendo muitas. Só que aqui tinha poucas e depois houve uma diversificação maior, né? Tanto que aqui chega a ter mais. Sim. Mais linhagens depois, né? Posteriormente. Pois é, na verdade o ponto que eu falo é que para mim imagens como essas daí, não sei se é isso que você chama de time slicing, na verdade, sofre um forte viés de amostragem. Do quanto que a gente conhecia a distribuição dos bichos naquela época para poder modelar aquilo de fato. Sim. Não, com certeza. Aqui a gente está assumindo que a gente sabe quantas linhagens... mas tem uma questão, desculpa. Sim, tem viés, mas aqui a gente está usando não é uma questão, dados fósseis, por exemplo, que poderiam ter um viés de ter mais fósseis num local do que em outro. Aqui é simplesmente um corte na árvore filogenética calibrada pelo tempo. Então você está olhando para as linhagens e olhando para a origem delas e vendo quantas linhagens tinham, quantos ramos da árvore estavam presentes aqui, quantos estavam presentes aqui e assim por diante. O que tem um problema, que não é tanto do viés, mas tem um outro problema nisso. De incluir os fósseis? Não. Porque imagina que, por exemplo, eles, sei lá, não gostam do cara que tem a coleção da Alemanha que tem os fósseis da Europa, então não vou colocar os fósseis da Europa na minha árvore calibrada, e aí eu subestimo o que tinha lá naquela época, em 80 milhões de anos atrás, por exemplo. Não é só isso. É também o fator de que se eu estou usando uma árvore atual para fazer esse tipo de coisa, eu estou assumindo que essa linhagem que estava aqui sempre continuou aqui.
e ela não ocorria em outros locais, que aí os fósseis já poderiam ajudar para mostrar que talvez uma linhagem que estava aqui também estava aqui. E também você pode estar desconsiderando alguma linhagem que não existe mais hoje. Exatamente. Sim, esses são problemas metodológicos que a gente vai, inclusive, discutir melhor na parte de métodos. Sim, são super pertinentes, tudo isso interfere no que a gente está vendo aqui. Mas, partindo da premissa que isso é uma visão minimamente aceitável do que aconteceu, dá pra gente ao menos ter uma noção de que, nas Américas, essa diversificação ocorreu depois e gerou muitas espécies. Em relação a outros locais, que inclusive o registro fóssil mostra mais ou menos a mesma coisa, que você tinha menos aqui e depois eles vão surgir aqui e diversificar. Então, isso mostra um pouco do quanto que essa história pode ser um pouco mais complexa. Um local que antes não tinha tanta diversidade pode ter depois. E pode ter até mais do que o local, por exemplo, o local de origem. Agora, isso aqui a gente está olhando para uma linhagem muito grande, né? A linhagem dos mamíferos. E se eu olhar para linhagens um pouco menores? Isso aqui é um estudo muito interessante, que ele mostra o número de espécies em relação à altitude. O que a gente espera? O que é o padrão esperado que todo mundo escuta falar? Quanto mais alto um local, menor o número de espécies, porque as condições começam a ficar um pouco mais limitantes para as espécies. Uma das coisas que a gente viu ontem é até a falta de oxigênio, né? Então, se eu pego aqui espécies de plantas e aqui espécies de animais, o que eu vejo? Esse padrão ele está perfeito. Eu tenho em baixas altitudes um número máximo de espécies, em altas altitudes o número mínimo, né? Então, esse padrão para espécies eu observo, e para famílias e ordens também. Um pouco diferente, mas eu observo. Agora, e notem que para famílias é mais similar. Vamos pegar famílias como apesar de não ser necessariamente, tá? Como um substituto aí de uma linhagem relativamente pequena, tá? E ordens, uma linhagem maior. Então, notem que para espécies a gente tem um padrão quase linear aqui para as plantas e um pouco não linear aqui para animais, mas esse padrão é bem forte, né? Muitas espécies em locais de baixa altitude e poucas espécies em locais de grande altitude. Quando eu pego famílias, esse padrão já é um pouco mais suave e ordens mais ainda. E se eu pegar um grupo menor ainda, ao invés, pensando aqui, né, que eu estava pegando animais como um todo e plantas como um todo, eu começo a ver padrões que podem não ter relação nenhuma com esse padrão geral. Notem aqui, por exemplo, samambaias. Elas vão ter um pico de diversidade a uma determinada altitude. A mesma coisa aqui para algumas angiospermas. Se eu pego aqui para Hymenoptera, você vai ter um pico aqui numa determinada altitude e ele decai de uma forma até um pouco estranha. Para alguns grupos, esse aqui eu não me lembro qual grupo que se é isópoda, você tem um pico numa altitude e a partir de uma certa altitude você basicamente encontra muitas poucas espécies. Já para outros organismos, como aqui você pega morcegos e aves, você tem esse padrão geral de muita diversidade em locais de baixa altitude, alta diversidade em locais de baixa altitude e baixa diversidade em locais de maior altitude. A mesma coisa você observa aqui para algumas mariposas, um padrão um pouco diferente aqui para moscas polinizadoras, para aranhas um padrão muito diferente. E aí, por que eu observo
esse padrão geral em grandes linhagens, e eu começo a observar padrões meio bizarros quando eu vou olhando para linhagens específicas, ou de plantas ou de animais, e quanto mais eu vou para linhagens menores, parece que esses padrões começam a ficar mais estranhos e menos comuns entre os grupos. Qual seria uma explicação para isso? O que vocês conseguem imaginar? Quanto mais específico o grupo, né, mais especializado ele é. As aranhas, por exemplo, a grande maioria é predadora, né? Se não todas. E eles têm um comportamento diferente de uma lesma. Então varia mais. Essa é uma possibilidade. Mais alguma ideia? O que seria esse padrão mais específico? O que seria essas características específicas? Como que elas estão? Qual que é a ligação delas, se a gente for pensar em tudo que a gente viu ontem? Qual que é a ligação delas com você ter uma linhagem maior ou uma linhagem menor? Aquele ambiente propício, né, pode estar localizado numa altitude maior para alguns clados, e lá vai estar a maior parte das espécies. Tá. Ok, o que você falou tem todo sentido. Linhagens menores lá vão ter características específicas, tipo aranhas que são predadoras. Mas por que quando eu olho para, por exemplo, as aranhas, por que elas não têm o mesmo padrão geral de animais? E por que quando eu olho para uma linhagem muito grande, esses padrões gerais começam a emergir? De ter mais espécies? Então tá, vamos inverter a pergunta. Por que a grande linhagem eu observo mais espécies em baixa altitude e poucas espécies em grande altitude? Vamos pegar então o contrário. Por que a linhagem grande tem esse padrão? Eu acho que quando você coloca os dados todos juntos, as especificidades de cada grupo se anulam. E aí aquilo ali reflete o que elas têm em comum, que seria a fisiologia. Talvez a fisiologia gosta de baixa altitude, gosta de oxigênio, talvez. Isso é uma boa explicação. Porque quando eu tenho todas as linhagens juntas aqui, eu começo a observar padrões gerais, padrões que ocorrem em todos esses organismos. E eu começo a observar que, no geral, as baixas altitudes podem ter um conjunto de características ambientais que permitem abrigar mais espécies do que as altitudes maiores, certo? Porém, quando eu olho para linhagens menores, eu começo a ver essas especificidades que ele falou. Por exemplo, lá das aranhas serem predadoras. Mas por que eu espero, né, que nas linhagens menores eu tenha padrões tão específicos? Justamente porque elas divergiram dessas linhagens maiores, que são mais abrangentes, e cada uma divergiu de uma forma diferente. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, vamos pegar um padrão aqui, esse padrão aqui dos moluscos terrestres, é um padrão muito diferente do observado para todos os animais. Por quê? Porque eles vão ter características, inclusive fisiológicas, muito distintas desses outros do conjunto geral de organismos, né? Agora, e por que alguns grupos de organismos têm um padrão mais próximo do padrão geral? O que faz alguns grupos de organismos serem mais, então, limitados por esse fator que a gente está olhando, que é a altitude? Talvez algumas linhagens, elas se especializaram em uma característica que vai
contra o normal, né? E outras linhagens não se especializaram nesse sentido, assim. Sim, isso é um fator, mas olha que interessante também. Esse é um fator porque você tem linhagens... Tá exatamente dentro do que você falou. Se eu olho para um molusco terrestre e se eu olho para, por exemplo, aves ou morcegos, qual que é a principal diferença que eu vejo entre eles? Primeiro, capacidade de dispersão. Então é muito mais fácil você ter morcegos chegando em qualquer, ou aves chegando em qualquer uma dessas altitudes, e o fator dispersão não vai ser limitante para eles, né? Mas também você vai ter muito mais organismos generalistas nesses grupos aqui do que, por exemplo, dentro de moluscos terrestres. E se você pegar até mesmo as aranhas, vão ter uma diversidade muito grande de hábitats, de formas de ocupar o ambiente, porém, uma limitação, por exemplo, é que todas são predadoras. Então elas vão depender justamente de ter presas. Outros organismos aqui vão ter outras dependências específicas. Então, o que você observa é que organismos que forem mais generalistas, eles vão ser mais próximos desse padrão geral, que é justamente o que está... É o padrão genérico do grupo como um todo, né? Que é... A gente pode falar também que algumas linhagens, elas contêm uma diversidade de especializações muito grande dentro delas. Então, por exemplo, não necessariamente a ave, todas as espécies são generalistas, mas é uma linhagem que contém todas as especialidades ali dentro dela. Sim, ela é mais diversificada nesse sentido. Não tem nenhuma restrição que a linhagem toda possui, né? Sim. Como parece ser o caso dos moluscos, por exemplo. Os moluscos talvez tenham uma restrição que todos da linhagem possuem, não sei. Sim, isso é um dos fatores. E um outro fator aqui é que se a gente for pegar aqui os grupos de, por exemplo, insetos, eles estão todos separados aqui. Se a gente juntar todos os insetos, a gente vai ver esse padrão. Então, na verdade, aqui a gente tem ainda um outro fator aqui. Na verdade, se for pegar todos os insetos, eles vão ter esse padrão porque eles são uma linhagem muito mais diversificada, por exemplo, do que aves, em termos de hábitat e em termos de espécies e linhagens também, né? Então, eu espero sempre que, quando eu olho para grandes grupos, grandes linhagens, eu enxergo padrões gerais, que vão ser mais comuns a todo mundo. Por isso que eu vejo planta e animais com um padrão muito similar aqui. Por isso que quando eu olho lá para o mapa de número de espécies para o mundo todo, de grandes linhagens como mamíferos, aves, eu vejo os mesmos padrões, mas à medida que eu vou descendo para linhagens mais específicas, eu começo a ver padrões que são muito diferentes entre si. E aí, a gente vai guardar uma questão aqui lá para a parte dos métodos, que é: eu deveria esperar, então, quando eu estou trabalhando, quando eu estou observando uma linhagem menor, observar padrões gerais, ou eu deveria usar linhagens bem menores para tentar explicar padrões gerais? Será que elas são bons preditores de padrões gerais? Tá? Vamos pensar nisso. A gente vai voltar nisso lá na parte metodológica. Mas então, guardem esses padrões aqui. Oi? Professor, eu acho que algumas linhagens elas são mais susceptíveis a variações em uma característica ambiental. Por exemplo, se fosse um bicho que depende de umidade, mudança da umidade faz variar muito, né? Nesse caso, na variação da altitude, uma das características físicas que muda é a disponibilidade de oxigênio. E talvez a ave que respira muito voando, o morcego que respira muito voando,
E talvez um besouro que tem um corpo muito grande, talvez dependa de difusão de oxigênio, eles são mais vulneráveis a essa grandeza que está variando. Sim, e isso pode ser pouco limitante para um outro organismo que tem uma fisiologia específica muito diferente. Exatamente. Isso mesmo. E por isso que eu não devo esperar que um grupo específico reflita padrões gerais de grandes linhagens. É isso mesmo. Agora, vamos juntar essa ideia. Então, vamos pegar agora aqui número de espécies e aqui a diversidade filogenética, ou seja, o número de linhagens, tá? Em relação à altitude. O que eu observo? Eu observo aqui que, para morcegos, eu tenho esse decréscimo aqui no número de espécies, como a gente viu no slide anterior. Aqui, para esse grupo de roedores, o mesmo decréscimo, tá? E para aves também. Note que para aves, as linhagens diminuem de forma quase idêntica. Para os roedores também, mas para morcegos não. Para morcegos eu observo basicamente o mesmo número de linhagens, o mesmo número não, um número similar de linhagens em maior altitude, porém com menos espécies. O que isso pode ser um indício? O que isso pode mostrar de padrão em relação se você ter menos espécies, mas manter basicamente o número de linhagens? Que esse padrão de morcegos é explicado por interações, por exemplo, e não pelo padrão com altitude. É uma possibilidade, mas por quê? Explica isso melhor. Se, por exemplo, sei lá, os morcegos frugívoros estão associados àquela linhagem ali, isso se alimenta daquela linhagem, né, formas muito específicas, mas eventualmente aquela linhagem de plantas ocorre em altitudes mais elevadas. Então, aquela linhagem de morcego vai seguir a linhagem de plantas, né, como uma coevolução, embora não seja coevolução de fato, mas seguiria essa tendência. A mesma coisa com os insetívoros e com todos os outros. Sim, pode ser isso, e ligado a isso que você falou, também pode ter um outro fator aqui, né? Eu posso, aqui na região de menor altitude, eu posso ter mais espécies proximamente relacionadas filogeneticamente que eu não vou ter tanta competição. Então elas conseguem se alimentar, ter os recursos necessários, e eu posso ter lá, vamos supor, 5 espécies que, por exemplo, polinizam um tipo de flor, se alimentam de néctar de um tipo de flor. Já na altitude maior, eu ainda posso ter uma espécie que se alimenta de flor, de uma linhagem especializada em se alimentar de flor, mas eu já não consigo suportar tantas espécies que ocupam esse mesmo ambiente. Então aqui eu posso ter uma especialização de linhagens relacionadas, justamente como você falou, com determinadas interações e, vamos supor, hábitos alimentares, enquanto aqui eu posso ter organismos mais generalistas que todas as linhagens competem entre si, então eu acabo tendo uma redução no número de linhagens junto com a redução no número de espécies, porque elas não vão estar, ou melhor, elas vão estar sempre competindo pelos recursos, né? Ficou clara essa ideia? Estou absorvendo. Bira, é como se houvesse uma restrição tão grande que quando uma linhagem consegue alcançar um ambiente, ela domina e impede que outras linhagens consigam ocupar também. Isso. E ela vai competir com as outras naquele ambiente. Isso é uma possibilidade, tá? Tem outros fatores. Nesse caso aqui, essa é uma das principais explicações. Mas o interessante aqui, que eu estou querendo, sim,
é isso, mas o que eu estou querendo aqui que vocês observem tá dando para ver como que número de linhagens não pode não estar relacionado com o número de espécies. Eu posso ter muitas linhagens, no caso aqui dos morcegos, lá no alto, mas como você disse, elas podem estar um indivíduo de cada linhagem, vamos colocar assim, uma espécie de cada linhagem, vai estar competindo tanto por aquele recurso que ela não vai deixar o outro chegar. Então eu vou ter meio que uma divisão de um representante de cada linhagem. Então acaba que eu tenho muitas linhagens e poucas espécies. Nesses outros casos aqui não. Quando eu vou decaindo as espécies, vai decaindo naturalmente as linhagens. Por que eu estou querendo mostrar isso? Porque ter mais ou ter menos linhagens não representa ter mais ou menos espécies necessariamente. Tá dando para visualizar isso? Sim. Sim. Tá? Vamos guardar essa ideia. A gente vai avançar mais nela ao longo, principalmente da parte metodológica. Mas aqui é bem essa questão que o Léo colocou, que a Bárbara colocou, de você ter, então, linhagens, por exemplo, específicas com determinados hábitats que vão, então, a competição aumenta com a altitude, porque você tem menos recursos, então você acaba tendo representantes de cada linhagem, no caso aqui dos morcegos, mas que vão competir entre si muito, tá? Agora, a gente estava falando assim, pensando numa linhagem, como que ela se comporta em termos de número de espécies, em termos de quantas linhagens estão em cada local, né? E se eu começar a olhar não só para uma linhagem específica, mas se eu olhar para o ambiente, se eu olhar para tudo que está nele. Vamos pegar um exemplo aqui. Quando você está em um ambiente natural qualquer, se você está no Cerrado, ou se você está na Mata Atlântica, ou se você se desloca num gradiente de altitude, como a gente está vendo aqui, você só olha para o número de espécies ou você percebe que o ambiente está mudando também porque você está vendo que as espécies estão mudando? Isso também não é uma característica que a gente consegue observar quando a gente vai mudando de um ambiente para o outro? Sim. Sim. Essa característica, que não é o número de espécies, mas sim quais conjuntos de espécies estão em cada local, ela reflete o que a gente chama de composição de espécies, tá? Isso é um conceito quase que intuitivo. Quando você vai em um local, você percebe, esse local é diferente daquele outro. Você sabe muito bem que um cerrado, não só pela fisionomia da vegetação, mas também por quais espécies você está vendo ali, você percebe que o cerrado é diferente da Mata Atlântica, que a base de uma montanha é muito diferente do ápice. E esse conceito ele é tão intuitivo que a gente vê, por exemplo, em figuras assim, para crianças mesmo, que é fácil você visualizar que as espécies da Eurásia são diferentes das africanas, das da América do Sul e assim por diante, né? Você tem conjuntos de espécies que te falam qual que é a característica biótica daquele local, né? Essa história, ela já é observada há muito tempo. Vamos fazer uma coisa? Vamos dar um intervalinho, porque agora a gente vai para essa parte de composição. Podemos dar um intervalo de... Todo mundo tá aí? Eu tô aqui. Então, vamos voltar. Então, agora a gente está falando de um outro padrão grande, mas é um padrão que a gente não está mais falando de linhagens, não está mais falando de um grupo específico de organismos. A gente está falando do ambiente. Quais espécies estão no ambiente? O que caracteriza esse ambiente? Então, esse padrão
ele é quase que intuitivo, como eu falei. Se você está num ambiente natural qualquer, você consegue diferenciar um local do outro de forma quase intuitiva por quais espécies estão naquele local, quais conjuntos de espécies. E esse padrão, ele foi também um dos primeiros descritos aqui. Esse é um mapa, né, idealizado pelo Humboldt, e também ele fez essa mesma ideia desses padrões que vão mudando de conjuntos de espécies, né, em gradientes de altitude também, em montanhas. O Humboldt, então, ele vai mostrar como que essas características mesmo da biota vão mudar ao longo de locais, então ao longo dos continentes e ao longo dos gradientes altitudinais. Um pouco mais tarde, o Wallace também vai tentar descrever esses padrões, aí aquele famoso padrões das regiões biogeográficas do Wallace, que ele vai observar justamente assim, onde que ocorrem mudanças nesses padrões de quais espécies estão naquele local. Se a gente pensar, por exemplo, em cada um dos continentes, né, a gente consegue pensar em espécies que são meio emblemáticas de cada ambiente. A gente consegue pensar, por exemplo, para a Austrália, em marsupiais, como cangurus. Para a América do Sul, uma série de espécies típicas daqui. Então a gente sempre consegue remeter a algo emblemático de cada local. E fazendo isso, a gente, basicamente o que foi feito por esses pesquisadores. Você consegue identificar quais regiões têm um conjunto típico de espécies. Só que isso também, dentro de uma região dessa, a gente consegue dividir essa região em outras regiões. Essa ideia de composição, então, ela está muito ligada à ideia de conjuntos. Então, se eu penso aqui, essas três margens de rios aqui, essas três interflúvios aqui, cada uma delas tem um conjunto de espécies de aves. Porque olha só, nesse local aqui eu tenho a ave verde e a vermelha. Aqui eu tenho a azul e a vermelha, e aqui a azul e a verde. Cada um desses locais, então tá aqui, né, a verde e a vermelha, a azul e vermelha, e aqui a verde e a azul. Cada um desses locais, então, vai ter um conjunto de espécies. E notem uma coisa interessante, eu consigo ver a diferença entre cada um desses locais, apesar das espécies não serem exclusivas de cada um deles. É bem essa ideia de conjunto mesmo. Notem que existe uma interseção entre cada um deles, porque as espécies co-ocorrem entre esses locais. Porém, eu consigo identificar conjuntos, tá? Que é meio essa ideia aqui. Se eu pegar aqui a fauna africana, a fauna da Eurásia e da América do Norte, eu tenho conjuntos de espécies que são específicos de cada local, mas eu tenho espécies que estão em comum entre esses locais. Então eu consigo pegar conjuntos que são específicos e que estão em comum de cada um desses locais. Tá dando para pegar essa ideia do que seria essa composição de espécies? Sim. Então, eu não dependo de ter uma espécie que é única daquele local, mas sim do conjunto total de espécies que estão nele. E aí a gente começa a observar alguns padrões interessantes quando a gente olha para esses conjuntos de espécies. Se eu pego aqui, nessas ilhas aqui, tá? Aqui perto da costa norte aqui da Austrália, e eu pego esse grupo de aves aqui dos martins pescadores, olha o que eu observo de bastante interessante. Eu vou vendo uma substituição entre as espécies que ocorrem aqui, então aqui está em azul as espécies que ocorrem nessa ilha maior aqui, tá? Elas vão diminuindo em porcentagem em relação a outras espécies que são mais comuns
nessas ilhas aqui do outro extremo. Então, ou seja, à medida que eu vou andando nesse gradiente dessas ilhas, vai mudando quais espécies estão ali. E mudando em porcentagem mesmo. Eu vou vendo um decréscimo nas espécies que ocorrem também na ilha maior e um aumento de espécies que ocorrem nas ilhas que estão nesse outro extremo aqui. Tá? Eu posso observar isso para outras coisas. Por exemplo, na coluna d'água, quando eu observo os organismos, eu vejo, por exemplo, a baleia cachalote, ela vai ocorrer nesse intervalo aí de profundidade. Tubarão-martelo ocorre nesse intervalo. Isso para um dado local qualquer, tá? Essa espécie de quinidário e assim por diante. Eu vou vendo cada grupo qual que é o intervalo na coluna d'água que ele ocorre. E aí eu vou vendo cada um deles, tá? Aqui esses peixes, esses outros organismos de maior profundidade e assim por diante. Se eu pego um intervalo específico aqui e analiso, notem quantas espécies eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espécies. E são estas espécies aqui. Agora, se eu comparo com esse outro intervalo aqui, note que o conjunto de espécies é diferente só porque mudou o número de espécies, sumiram algumas espécies que estavam aqui e passaram a ocorrer menos espécies aqui. Isso já me dá uma característica de ter uma composição de espécies diferentes. Aqui eu tenho mais espécies, aqui eu tenho menos. Então, isso aqui é um subconjunto desse conjunto maior, né? E se eu pego esse outro conjunto aqui, olha só que interessante. Aqui eu tenho um subconjunto do conjunto A e do conjunto B, que são essas duas espécies aqui, mas eu tenho uma nova espécie que apareceu aqui. Uma espécie que não existe nos outros conjuntos. E se eu pego esse conjunto aqui D, ele tem espécies que são completamente diferentes do conjunto A do B, mas tem uma espécie em comum com o conjunto C. Notem que o conjunto D e o C tem 3 espécies, então não é o número de espécies como aqui em cima que está determinando essa mudança de composição de espécies, mas sim quais espécies estão ocorrendo de um lugar para o outro. Tá tranquilo até aqui? Sim. Tá sim. Então agora vamos ver isso num cenário um pouco mais realista, tá? Aqui a gente está vendo novamente aves, mamíferos pequenos, né, roedores e morcegos, num gradiente altitudinal, onde cada linha dessa representa uma espécie. Então a gente sabe, por exemplo, que essa espécie aqui ela ocorre aqui da faixa de 500 metros até a faixa de 3.000 e 3.250 metros. E tem outras espécies que ocorrem em faixas de altitudes menores. Tá claro esse gráfico para todo mundo? Acho que tá. Então, vamos pegar uma faixa aqui de altitude, essa de entre 700 e 750 metros. A gente tem um conjunto de espécies para cada um dos grupos aqui, correto? Se eu pego uma faixa um pouco superior, o que eu observo aqui, e talvez seja o mais fácil de observar, seja aqui até para os roedores, que eu tenho um número menor de espécies, por causa daquele gradiente que a gente já viu, de ter menos espécies à medida que eu vou aumentando a altitude. Porém, olha só, aqui surgiu uma espécie que não tinha na altitude menor, no caso dos roedores. Se eu pego os morcegos, olha que interessante, eu vou ter, basicamente no caso dos morcegos, eu tenho só 2 espécies aqui que começam a aparecer nessa altitude. O restante já
ocorrem na menor altitude até uma altitude maior. Agora, quando eu pego as aves, eu vejo que tem um número maior de espécies que começam a ocorrer a partir de uma determinada altitude. Então, o que eu vejo aqui nos morcegos é que eles têm uma manutenção das espécies até uma determinada altitude, só que o número de espécies vai decaindo, e isso vai determinando o quanto a composição vai mudando, enquanto aqui nas aves vão trocando, vai surgindo espécies que não ocorriam na outra altitude. Quando eu pego essa faixa mais alta aqui, de maior altitude, eu já observo tanto espécies que não ocorriam na altitude menor nesses dois aqui, quanto algumas poucas espécies que ocorriam desde as faixas inferiores às faixas superiores. Então, o que eu estou observando com isso? Eu observo que a composição ela vai mudando tanto porque algumas espécies param, né, de ter sua distribuição numa determinada altitude, quanto começam a aparecer espécies que só ocorrem a partir de uma determinada altitude. Então, é uma mistura dessas coisas, é uma mistura de diferença entre número de espécies e do surgimento de espécies que ocorrem nesse gradiente. Tá ficando clara essa ideia? Tá, sim. Sim. Então, ou seja, esses padrões de composição, essa coisa intuitiva que a gente estava discutindo no início, que eu vejo quando eu estou subindo uma montanha, que eu vou vendo que as espécies vão mudando, elas são causadas por diversas coisas, diversos fatores. Por ter menos espécies à medida que eu vou subindo, mas também por ter novas espécies que vão ocorrer só numa determinada faixa de altitude. E isso tudo está misturado, tá? Eu não consigo, ao menos aqui, eu não consigo separar esses fatores. As duas coisas estão contribuindo. Claro, para alguns grupos, a diferença no número de espécies parece ser o principal fator para eu saber que a faixa azul tem uma composição diferente da faixa laranja, mas para outros grupos como aves, não é só o número de espécies, aqui também começa a surgir outras espécies que só ocorrem numa faixa altitudinal, tá? Então, quando eu falo da composição de espécies, de quais espécies estão em cada local, eu tenho uma mistura desses fatores, beleza? Pessoal, qualquer dúvida, me parem aí, tá? Então agora vamos ver esse exemplo é um exemplo bem clássico lá do Himalaia, tá? Que lá você tem justamente esse gradiente, você tem. Então olha só, aqui na base você tem essas 4 espécies, né? À medida que você vai subindo, você vê que aqui essas duas continuam, mas surgem outras 2 espécies aqui, nesse exemplo, né, com poucas espécies. Essas espécies vão até um gradiente, que nesse gradiente aqui eu começo a ver outras espécies ocorrendo. Notem que nessa faixa, nessa e nesse intervalo aqui, eu tenho 4 espécies sempre. Porém, eu tenho uma substituição. Aqui eu tenho essas 4, essas 2 são substituídas, entre aspas, tá, por essas 2, e depois estas são substituídas por essas. Quando eu chego nessa maior altitude aqui, eu começo a observar só outras espécies. Então, já não é mais... elas foram substituídas, mas também o número de espécies mudou, porque ele começa a decrescer. Então, isso caracteriza essa mudança de composição que eu vou ver ao longo de um gradiente qualquer, seja subindo uma montanha, seja me movimentando num local qualquer. Tá? Isso também, aqui num outro exemplo com aves, eu posso ver justamente que conjuntos de espécies também vão estar ocupando diferentes ambientes. E aí o que a gente vê aqui, né, em relação à altitude, eu vejo aqui o gradiente de cada ave, né, como que ela vai ocupar esses intervalos de altitude. Dá para ver até que tem algumas que são bem específicas de faixas muito elevadas, mas junto com isso eu também tenho uma mudança ambiental, uma mudança
das características do ambiente, com quais espécies de plantas estão naquele local, com como o ambiente funciona. Então, isso tem a ver lá com o que a gente viu ontem, inclusive da tolerância individual de cada espécie, de tolerar essa variação ambiental que existe ao longo desse gradiente. Tá? Um outro exemplo muito bom é a transição entre Cerrado e Mata Atlântica, que é tipo assim, é gradual, só que aí do nada, tipo assim, vira uma floresta super densa, e tá até dentro do Cerrado. Eu fico chocada, assim, lá em Brasília, que, né, não tem a transição de Mata Atlântica. Aí você vê, você tá num campo aberto de gramínea, algumas árvores, arbustos e tal, aí você vê, começa a mudar, começa a ficar mais denso, Aí tem uma mata de galeria, assim, gigante. Isso é muito isso que você está explicando. Sim, e esse ponto que você levantou é bem importante. Eu posso ter mudanças graduais, como a gente está vendo aqui, mas notem que em alguns locais eu tenho umas mudanças meio abruptas de composição, por causa de mudanças que podem ser ambientais, podem ser mudanças na vegetação, no tipo de solo, diversas mudanças que vão ocasionar um rio, por exemplo, que vai ocasionar uma mudança mais brusca. Pode ser uma barreira, como a gente viu ontem, né, no caso do rio aí, que vai causar uma mudança mais abrupta na composição, tá? Vereda também, nossa, assim, é o solo, né, basicamente ali. Sim, e a umidade, né, porque ali começa a verter mais água, né? Então, essas mudanças elas podem ser tanto graduais quanto abruptas, e elas vão estar associadas a tudo aquilo que a gente viu ontem, que determina a distribuição de cada espécie. A tolerância de cada espécie a esses ambientes vai ser muito ligada a como essas mudanças vão ocorrer. Então, só para recapitular um pouco, para a gente tentar fazer essa ligação de ontem com hoje. Tudo aquilo que a gente viu ontem que interfere individualmente em cada espécie vai ser o que vai determinar ter mais ou menos espécies nos ambientes, e vai ser o que vai determinar a gente ter diferença de composição entre um local e outro, tá? Então agora a gente viu essas diferenças, esses conjuntos. E quando a gente começa a falar numa coisa de congruência, de ter coisas muito parecidas num local, tá? A gente também pode enxergar alguns padrões com isso. Se eu falo de América do Sul, na cabeça já vem um conjunto de espécies aí, e no geral vocês vão pensar justamente nessas espécies, que são espécies exclusivas da América do Sul, que só ocorrem na América do Sul e que ocorrem juntas na América do Sul. Quando eu penso na Austrália, a mesma coisa. Se eu pensar em Madagascar, ainda mais, né? Uma ilha. Nova Zelândia, também. Então, quando eu vou falando desses locais, e propositalmente aqui todos os locais que eu falei são ou foram ilhas, eu sempre consigo pensar em conjuntos de espécies que são exclusivos daquele local. Então agora, diferente do que a gente estava falando antes, são conjuntos de espécies que vão mudando. Aqui eu estou falando agora, focando meu olhar nas espécies que são exclusivas daquele local. Essas espécies exclusivas muitas vezes vão estar limitadas pelas mesmas coisas. No caso, por exemplo, numa ilha como a Nova Zelândia, são as espécies, elas são limitadas pelo ambiente insular, né? Elas estão isoladas naquela ilha. E aí, se a gente pensar num outro ambiente insular, como a cadeia dos Andes, eu consigo observar, consigo mostrar aqui a distribuição das espécies, desconsiderando a variação aqui ao longo, né, nessa lateral aqui, considerando só ao longo da cadeia, porque a cadeia é relativamente estreita. Então vamos pegar a distribuição dessa espécie de ave aqui, ela ocorre nesse intervalo aqui dos Andes,
Essa outra ave ocorre nesse intervalo aqui. Um intervalo basicamente igual, né? Eu pego essa outra espécie de ave, já ocorre num intervalo um pouco diferente. E essa outra não tem exatamente o mesmo intervalo, mas é bem similar ao intervalo dessa espécie. Essa aqui já é um pouco mais diferente, essa um pouco mais e essa um pouco mais. Então, notem uma coisa. A gente está falando da mesma coisa de antes. A gente está olhando para as espécies que estão no ambiente, para o conjunto de espécies que estão lá. Só que dentro daquele conjunto de espécies que compõem a composição das espécies do local, eu consigo observar subconjuntos que são espécies que têm distribuição muito similar, muito parecida. E esses subconjuntos, eles são de espécies que têm uma distribuição quase idêntica, ou muito, muito similar. E esse subconjunto, é lógico, caracteriza um conjunto maior que abarca ele. Tá, mas qual que é a relevância disso? Por que seria interessante? Lembrem, a gente está olhando para padrões hoje. Por que um padrão de duas espécies, aqui no caso, dá para vocês verem, tudo bem, aqui são dois beija-flores, mas aqui é um beija-flor e um passeriforme, aqui um gavião e um passeriforme. Por que aves que não estão tão intimamente relacionadas do ponto de vista evolutivo teriam distribuições parecidas? O que pode levar a isso? Elas podem compartilhar os mesmos parâmetros físicos, né? Elas precisam dos mesmos parâmetros físicos, talvez de umidade, para sobreviver. Então elas estão no mesmo local. Qual que é o nome disso que eu estou tentando falar mesmo? A gente falou na última aula que eram 3 tipos de parâmetros. O de área... Você está falando do caso... Eram os 3 tipos de nicho, né? Ah, tá. O nicho fundamental, então. Sim, isso mesmo. Poderiam compartilhar esse nicho fundamental. Tá. Ou então elas interagem entre si também, pode ser. Pode ser que elas interajam Uma entre depende si. da outra. Sim, essa é uma possibilidade. Mais alguma possibilidade? Elas conseguem compartilhar o nicho sem competir a ponto de Pode atrapalhar? ser. Mas por que se elas compartilhassem... Vamos nessa ideia, então. Se elas conseguem compartilhar o nicho, ou seja, ocupar locais semelhantes, por que o limite delas seria igual ou similar? Porque fora daquele limite ali, o nicho dela deixa de existir. Tá, ótimo. Mas lembrando que são duas espécies distintas, não relacionadas. Por que duas espécies distintas, não relacionadas, têm então esse nicho parecido? Convergência, né, evolutiva. Tá, convergência, então você tá impondo uma causalidade para isso. Ou não? Não entendi, como assim? A convergência, ela tem uma causa primária, tipo assim, alguma coisa levou a essa convergência, ou não? Sim. Então tá, então tem uma causa. O que poderia ser uma causa? Não sei. Eles não podem estar apenas limitados pelas mesmas barreiras? Pode ser. A barreira pode ser um fator que... Essa convergência do nicho, na verdade, pode ser uma barreira que limitou as duas espécies àquele local. Uma boa explicação. Pode ser que, por acaso, as duas espécies também caíram no mesmo lugar e tem nichos
basicamente idênticos, e não idênticos do ponto de vista ambiental, mas não competem muito? É uma explicação possível? Sim. É um pouco do que a Bárbara falou, né? Isso. A Bárbara falou, a ideia que o Léo falou foi justamente uma explicação causal para isso, mas também pode ser acaso, né? Então pode ser porque elas têm um nicho parecido por acaso, pode ser que existe uma barreira, pode ser que existe algum fator que levou a elas terem esse nicho parecido, pode ser uma limitação temporal também, né? As duas ainda não chegaram em outros locais, estão limitadas ali. Mas notem que esse padrão de ter espécies com um padrão de distribuição muito parecido, ele é interessante, ele levanta questões, porque ele pode ter uma causa, como a que o Léo levantou, de ter barreiras ali, por exemplo. Ou ele pode ter convergência, como vocês levantaram. Então, assim, é um padrão que ele destoa do comum, que é as coisas não terem exatamente um padrão tão similar assim, né? E aqui a gente está falando de duas espécies, mas imagina se você observar 10 espécies, uma de um sapo, uma de uma ave, uma aranha, uma borboleta e uma formiga, que tem o padrão de distribuição muito parecido. Por que será que eles têm esse padrão de distribuição tão parecido? O que será que causa esse padrão de distribuição? Essa ideia, esse padrão, ele já intrigava pesquisadores há muito tempo, tá? A gente vai ver um pouco de métodos sobre isso na segunda parte, mas esse padrão ele intriga muito. Por quê? Porque ele pode remeter a algo que existe naquele local que limita espécies não relacionadas, tá? E aí a ideia disso é justamente aquela ideia das áreas de endemismo. São áreas onde espécies co-ocorrem e têm uma distribuição muito similar entre si. A gente não vai preocupar aqui com esses conceitos, isso fica lá para a parte dos métodos, mas a ideia é essa. Esse padrão que a gente observa na natureza pode receber o nome, por exemplo, de área de endemismo, tá? Então agora a gente vai começar a ver o que se relaciona aos padrões que a gente está vendo, esses grandes padrões. Então a gente vai falar um pouco de correlações, tá? Correlações da natureza. O Humboldt, quando ele fez esse mapeamento das zonas, né, biogeográficas, ele observou um padrão muito interessante. Aqui vocês estão vendo uma representação das montanhas dos Andes. Aqui é Tenerife e aqui Himalaia. Note que ele mostrou, e aqui embaixo vocês têm a latitude 0, aqui 27 e aqui 29 a 32. Note que ele observou uma coisa. A faixa aqui com neve nos Andes, que está a 0 graus, né? Ela começa numa altitude que é relativamente similar à faixa observada aqui nos Himalaias. Porém, as faixas de vegetação, notem que tem um deslocamento. A faixa de vegetação que ele representou aqui com verde, ela ocorre mais baixo nessa montanha aqui de uma determinada latitude, e aqui ela ocorre um pouco mais alta. O que ele observou? Você tem um padrão de gradiente de formação de vegetação até a zona nevada das montanhas, só que esse padrão ele muda dependendo da latitude que essa montanha se encontra, se ela está mais próxima ou mais distante do Equador, tá? Então, ele percebeu que aquele padrão, aqueles padrões que a gente observa,
de mudança de vegetação e mudança de espécies que a gente viu, por exemplo, da linha do Equador para os polos, com o decréscimo do número, e aqui no caso dele, focando mais em quais espécies estão em cada local, esse padrão ele depende não só da latitude, ou seja, de estar no Equador ou estar longe do Equador, mas também da altitude. Então a altitude ela acaba deturpando o padrão latitudinal. Então eu lembro que alguém aqui até falou na hora, quando a gente viu esse mapa aqui, alguém mencionou, pode ser altitude também. E olha aqui que interessante quando a gente olha o número de espécies de aves, isso aqui é a cadeia do Himalaia, né? Como que tem uma mudança abrupta. Você tem aqui uma riqueza enorme de aves que ela decresce muito rápido com a altitude, com o Himalaia. Lembra que eu falei para vocês observarem que aqui na América do Sul e até na África também, locais que tem muita riqueza, você tem uma mudança muito gradual de como que vai mudar o número de espécies. Você tem muitas espécies, um pouco menos, aí vai decaindo de forma bem gradual. Notem que aqui nos Himalaias essa mudança não é tão gradual assim. Ela ocorre de uma forma mais abrupta no número de espécies. Notem que aqui nos Andes a mesma coisa. Você tem uma mudança no número de espécies mais abrupta no espaço. E o que ele conseguiu observar de correlação com isso? Ele observou que a altitude parece deturpar esse padrão latitudinal, que a gente viu que pode estar relacionado com a luminosidade do Sol. A gente vai inclusive aprofundar bastante nessa questão da luminosidade do Sol quando a gente for ver alguns métodos lá na frente, tá? Mas notem que interessante. Então, esse padrão altitudinal, ele deturpa um pouco esse padrão latitudinal. E qual que é esse padrão latitudinal? Você vê exatamente a mesma coisa do padrão altitudinal. Você vê que no Equador você tem vastas florestas tropicais, vai mudando para florestas temperadas, florestas boreais, uma zona mais de tundra até os polos. Só que esse é exatamente o mesmo padrão que você pode observar, por exemplo, no Himalaia, ou em qualquer montanha equatorial, tropical. Você tem florestas tropicais na base e você vai ter uma substituição de espécies que é muito similar à observada no gradiente latitudinal. Então, ou seja, a variação de altitude ela cria uma variação similar a essa que a gente observa do Equador aos polos, só que numa escala muito menor, numa escala de espaço muito menor. Num local muito menor a gente já vê toda essa variação. E por tudo que a gente viu até aqui, já dá pra gente ter uma ideia de que isso pode estar relacionado com mudanças de temperatura, mudanças de umidade, mudanças, no caso aqui até de concentração de oxigênio no caso das montanhas, né? Ficou claro, pessoal, como que essas coisas podem mudar e como que a altitude pode deturpar esses padrões latitudinais? A gente pode concluir que a Terra é uma montanha, né, no caso. Pode ser uma nova versão da Terra, alternativa à Terra plana. Sim. Mas é uma boa analogia, uma montanha. Ou o contrário, né? Eu acho que o contrário é melhor. A montanha é uma mini terra. Ele é um mini... É uma miniatura do que você observa de mudanças no globo como um todo, né? Sim. Mas ainda tem a questão do oxigênio, né, no caso das montanhas. Sim, ainda tem esse outro fator, né? Que no caso, você indo para os polos, você não vai ter menos oxigênio. E um ponto interessante também é que você consegue observar na montanha
o que você precisaria de uma distância muito grande para observar de mudança por latitude, tá? Por padrão latitudinal. Agora guardem uma coisa para a parte principalmente de métodos. Esse padrão gradual de mudanças, né, que a gente vê ao longo da latitude e na altitude a gente vê essa mudança rápida desse padrão, esse padrão ele vai ser fundamental para a gente tentar quantificar as causas disso tudo, tá? Então, vamos lembrar desse padrão. Então a gente viu essa mudança, né, latitudinal, mas a gente tem outros fatores que determinam isso também. Se a gente olhar ao longo do tempo, como a gente viu ontem também, essas coisas mudam. Isso aqui é um índice de vegetação, tá? Medido para a Terra inteira ao longo de um ano, dos anos, na verdade, né? Mas a gente vê aí as maiores mudanças ao longo dos meses. O que a gente observa? A vegetação ela tem uma mudança sazonal muito grande, principalmente se a gente pegar as regiões temperadas, essa mudança é ainda mais dramática. Por quê? O que causa essa mudança? Incidência solar? Incidência solar, né? O fotoperíodo, que está ligado justamente com a incidência solar, que é qual faixa da Terra está recebendo a luz direta do Sol, né? Qual que é a ligação disso com o que a gente viu há pouco? Quando a gente olha aqui, por exemplo, para essa variação latitudinal, aqui eu tenho mais incidência solar aqui na região equatorial, e essa maior incidência solar está também relacionada a uma maior temperatura. E olha o que acontece na montanha. A base dela tem uma maior temperatura do que o ápice, né? Então isso aqui está relacionado à incidência solar, tanto pela quantidade de luz, quanto pela temperatura. Agora olhem só que interessante aqui o padrão de temperatura ao longo do tempo. E notem aqui nas regiões montanhosas como os Himalaias e os Andes, como que o padrão de temperatura ele é diferente do que você esperaria para aquela latitude. Com isso, dá para perceber que talvez parte dessas diferenças que a gente viu aqui nesses mapas de riqueza, elas podem estar muito ligadas a essas diferenças ambientais que a gente está vendo que ocorrem, por exemplo, por causa da altitude. Porque a diferença de altitude causa diferença nos padrões esperados de insolação, de temperatura. Olha aqui a radiação. A radiação a gente vê que ela ao longo do ano, como que ela muda, que tem a ver com aquele padrão que vocês viram lá da vegetação. E olha a precipitação como ela ocorre. Agora a gente já começa a ver umas outras coisas que podem ser interessantes. Prestem atenção na África agora. Prestem bastante atenção no continente africano. Nota que essa região aqui não está tendo muita precipitação e nem muito aqui ao sul, é um pouco mais sazonal. Você tem uma faixa úmida muito estreita aqui que fica úmida o ano todo, não é? Agora, se eu volto lá nesse mapa, olha que interessante, aquela região que é basicamente um vazio de espécies aqui, é uma região que, apesar de ter temperaturas parecidas com de outras regiões mais ricas aqui e aqui, ela é uma região que tem baixa precipitação. É o deserto do Saara, né? Aqui no caso. E aqui o deserto da Mongólia. Então, olha como essa insolação, junto com a temperatura, junto com a precipitação, parecem
e junto com a altitude, parecem estar respondendo àquela pergunta lá inicial: por que alguns locais na mesma latitude não têm exatamente a mesma riqueza de espécies e não têm exatamente composições similares de espécies? Então a gente está vendo que esses fatores climáticos que a gente viu ontem, que interferem diretamente na distribuição individual das espécies, também vão interferir nessa escala maior para a gente entender. E o mesmo vale aqui para a umidade do solo ao longo do tempo, só que aqui a gente já pega mais um fator, né? O solo pode reter mais ou menos umidade ao longo do tempo. E se a gente for pegar para o ambiente marinho, a gente tem então as diferenças de pressão que vão gerar as correntes marítimas, e que isso também vai gerar um padrão de produtividade no mar que é meio diferente desse padrão esperado das regiões mais ricas estarem no Equador. Tá? Então, o que a gente está vendo com isso tudo? A gente está vendo que os padrões de riqueza, composição de espécies, eles vão estar muito ligados a essa variação do ambiente, a variação do que ocorre na Terra, e seja ela por altitude, por latitude ou por fatores climáticos. Agora vocês percebem que quando a gente olha para a radiação, temperatura e até mesmo para a pluviosidade, existe uma certa semelhança entre todos esses mapas? Porque tudo isso está ligado com um único fator. Tudo isso tem uma ligação direta com um único fator, que é a incidência solar. Tá? A incidência do Sol, ela vai direta ou indiretamente tá ligada com todos esses fatores. Então a gente diz que todos esses fatores estão correlacionados. Eles têm uma relação muito íntima entre si, né? Então agora, aqui é um exemplo de diversidade de fitoplâncton, tá? Que parece estar muito ligado com a temperatura e a variabilidade ambiental. Aqui a gente vê que no caso do fitoplâncton, ele vai ter justamente aqui esse aqui, deixa eu só ver o que é no A. Ah, tá. O A é o número de espécies, enquanto o B é a diferença de composição de espécies de um local para o outro. E a gente vê que isso é muito maior nessas regiões aqui, mais temperadas do que na região equatorial. E isso está ligado que às correntes marítimas, porque vocês viram naquele mapa de corrente que não necessariamente a região equatorial é a região que vai receber o maior fluxo de corrente marítima. Não necessariamente vai ser a região mais quente do oceano por causa das correntes marítimas. E aqui a gente vê aqui também que algumas regiões você vai ter um número maior de espécies do que o esperado e não segue exatamente esse padrão. E olha aqui novamente aquele padrão da região aqui da costa da Austrália e Indonésia, tem um padrão de maior diversidade. Isso então vai estar ligado também a outros fatores. Além disso, a gente pode ver como que esse gradiente altitudinal que interfere, ele pode interferir também na diversidade das espécies quando você observa todas as cadeias de montanha no mundo aqui em relação ao número de espécies. Notem que cadeias de montanhas, e agora a gente vai ver essa interação entre latitude e altitude, cadeias de montanhas que estão mais relacionadas, mais próximas aqui da linha do Equador, têm no geral uma maior diversidade de espécies
do que cadeias de montanhas que estão exclusivamente em zonas temperadas ou zonas árticas. Porém, na verdade, né, outras cadeias de montanhas que estão na mesma latitude podem ter menos espécies, então outros fatores estão relacionados com isso. Então, dá para ver que sempre as cadeias de montanha vão estar associadas com uma variação na diversidade nos ambientes, mas outros fatores também interferem para você ter mais ou menos espécies, porque você tem cadeias de montanhas na mesma latitude com uma diferença enorme no número de espécies, tá? Isso pode estar relacionado, por exemplo, à diversidade geológica e climática, que pode influenciar a presença de mais ou menos espécies em uma determinada cadeia de montanhas, que é o que esse estudo aqui mostra. Você tem tanto o fator latitudinal quanto fatores de número de geológicos que vão estar influenciando nisso. Esses fatores geológicos vão estar relacionados tanto com a estrutura do ambiente, quanto com o tempo que esse ambiente se formou. Será que cadeias de montanhas mais antigas têm mais espécies ou cadeias de montanhas mais recentes? Entendeu? Aqui a gente vai ver, se eu não me engano, na aula de amanhã, como que a cadeia dos Andes está muito relacionada com a diversificação das espécies na América do Sul, tá? Então você tem na prática um conjunto de fatores, de todos aqueles fatores que a gente discutiu até agora: clima, a altitude, no caso a gente está falando aqui das cadeias de montanhas, né? Clima, o fator geológico, o tempo de origem, a especiação, a migração. Então, quanto mais conectada uma cadeia de montanha, mais espécies podem chegar nela, o que está ligado lá com a teoria da biogeografia de ilhas. Quanto mais isolada, ou quanto mais fatores que permitiram a especiação estão ligados a essa cadeia de montanha, você vai ter mais ou menos especiação, gerando mais ou menos espécies. Então, tudo isso vai estar interconectado para determinar quantas espécies ocorrem num determinado local, tá? Então, tudo isso que a gente viu até agora, a gente tem que pensar que tudo isso está interconectado. Então, a posição de um determinado local latitudinalmente vai interferir em quantas e quais espécies vão estar naquele local. O histórico desse local, no caso, por exemplo, aí das cadeias de montanhas, se elas foram formadas mais recentemente ou há mais tempo, isso vai interferir também em quantas e quais espécies vão estar em cada local, porque isso vai estar ligado justamente a essa especiação, taxa de especiação nesses locais. E então, o número de espécies, ele vai estar também ligado à disponibilidade de ambientes, que foi o que vocês falaram antes também. E isso vai estar intimamente relacionado a como ocorreu a diversificação de um determinado grupo. Então, se a gente for pegar e reunir quais espécies estão no local, quantas espécies estão, quais linhagens estão no local e quantas linhagens estão, a gente tem um panorama do que é a biota daquele local, e tudo isso vai estar ligado a todos esses fatores, seja climático, seja histórico do local, geológico, né? Seja os fatores de conexão desse local com outros locais. A gente vai ver amanhã alguns exemplos disso, de como que conexão e intercâmbio de espécies podem determinar o número de espécies de um local. Então, unindo tudo isso, a gente pode rever aquela proposta lá do Wallace e ver que ela pode ser, ela de fato é um padrão geral para todos os animais, e até para plantas também ela funciona bem relativamente,
E quando ela é revista atualmente com base em mais dados, ela se sustenta relativamente bem. Só que quando a gente olha isoladamente para grupos de linhagens, né, grupos de organismos, você vai ver variação, que é exatamente o que a gente viu numa escala menor lá nas montanhas com cada grupo de organismos. E se a gente olha para as linhagens, a gente vai ver padrões ainda diferentes disso. Então, o que a gente vê nesses grandes padrões, né, região neotropical, né, ártica, que foi a proposta do Wallace, é na verdade uma mistura dos padrões de quantas espécies existem nesses locais, de quais espécies existem nesses locais, quais linhagens e quantas linhagens. Tá? Então hoje, o que a gente viu aqui ao longo da aula foram padrões. Quais padrões a gente observa na Terra, como que esses padrões eles vão divergir entre grupos, entre linhagens, né? E o quanto que esses padrões podem estar relacionados com fatores do ambiente. Vale lembrar mais uma vez que isso tudo está ligado àquilo que a gente viu ontem individualmente nas espécies, mas agora a gente já está começando a ver isso numa escala maior, em grandes padrões para grandes grupos, grandes linhagens, tá? Pessoal, por hoje é só isso. Dúvidas? Algum ponto, alguma questão? Não? Tá. Então, a gente vai ficar por aqui. Amanhã a gente dá sequência. Oi? Alguém falou? Deixa eu te perguntar. Uhum. Você falou sobre... Hoje na aula você falou, ontem também você falou sobre o conservadorismo de nicho lá. É uma coisa que eu conheci há pouco tempo, e batendo um pouco com ele, eu tenho ouvido ver também uma teoria, uma hipótese, né, que o pessoal chama de escape to radiate, uma coisa assim. Isso é algo que você pensa falar de alguma forma? A gente vai aprofundar mais na conservação de nicho, só que isso mais na parte de métodos, tá? Agora o que a gente está vendo dela é muito mais os padrões que a gente observa na natureza. O que a gente observa? Por exemplo, como eu mostrei hoje, linhagens tendem a ter padrões mais similares quando você pega grandes linhagens, até pela própria conservação de nicho, do que linhagens menores. Mas a gente vai aprofundar isso um pouco mais na parte de métodos mesmo. Tá, ok. Chegando lá a gente discute então. Obrigado. Tá, joia. Mais alguma dúvida? Algum ponto? Tá, então a gente fica por aqui. E aí amanhã a gente dá sequência nas aulas dessa semana. Obrigado, professor. Até mais. Até mais, gente. Obrigada, Bira. Falou. Obrigada, Bira. Até amanhã, então. Até amanhã. Tchau, bom dia.